Romanos, capítulo 6. No versículo 4, diz assim, de sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte. É isso? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. No versículo 11, assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O batismo simboliza uma transformação profunda. É a morte da velha natureza e o nascimento para uma nova vida em Cristo. Quando nós descemos as águas, declaramos que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Esta é uma decisão de viver não mais para satisfazer os nossos desejos da carne, mas para honrar ao Senhor com cada área da nossa vida. Você sabia que a nossa maior luta não é contra o diabo? Você não vê o diabo, e você não precisa lutar contra o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo já foi derrotado. Jesus, ele já venceu o diabo lá na cruz do Calvário. Eu não preciso lutar contra o diabo. Você não precisa lutar contra o diabo. O diabo já foi derrotado. Você sabe contra quem você tem que lutar? Contra você mesmo. A senhora está certa. Pessoal, nós perdemos não é para o diabo. A pessoa caiu no pecado, ela perdeu para o diabo derrubou ela. Ela perdeu para o ego, ela perdeu para os seus desejos. Amém? Vocês estão entendendo? A Bíblia fala que o teu desejo será contra ti. Teu desejo será contra ti. O teu ego é o que pode te derrubar, te destruir. O teu orgulho pode te destruir. O diabo, ele era um anjo, ele era um querubim. Para quem que ele perdeu? Se não tinha diabo. Quem que induziu o diabo a cair? Se não existia nem a maldade. Ele perdeu para ele mesmo. Ele perdeu para o seu orgulho. Perdeu para o seu orgulho. E o diabo não pode vencer você. O diabo não pode derrubar você. O que derruba uma pessoa é o desejo dela, são suas vontades, é o seu ego, é o seu eu, o seu orgulho. Então você não precisa lutar contra o diabo. Estou numa luta contra o diabo. Tem gente que vem na igreja, pisa no diabo, queima o diabo, vou queimar o diabo, o diabo vai ver comigo. Ela luta contra o diabo. Se ela encontrasse o diabo, ela ia rolar, sair na pancada com ele. O que adianta? Ela luta em oração, luta em jejum, ela luta contra o diabo, ela ora, mas está perdendo para si. Você tem que vencer os seus desejos. Você tem que vencer a si mesmo. Essa é a nossa maior luta. A nossa maior luta é vencer a nossa vontade, a vontade da carne.
É negar a si mesmo, negar a minha carne, negar o meu eu. Não vou fazer aquilo que não agrada a meu Senhor. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então, você não está perdendo para o diabo, você está perdendo para você mesmo. Se você começar a vencer a si mesmo, tem gente que não consegue perdoar. Não consigo, é mais forte do que eu. Claro que você consegue. Você tem que vencer essa mágoa. Não vou ficar magoado. Não vou guardar isso no meu coração. Amém? Tem gente que não consegue se vencer, seus desejos. Não consegue. Então você tem que analisar se tem alguma coisa que tem te dominado, algum desejo que tem sido mais forte do que você. Você tem que se policiar. Eu não vou perder para mim mais, para o meu eu, para a minha carne. Você tem que colocar isso dentro de você. O meu maior inimigo são os meus desejos, é o meu ego. Esse é o meu maior inimigo. Se eu quero permanecer na presença de Deus, todo dia eu tenho que vencer o meu ego, meu orgulho. Tem que engolir o orgulho. Amém, gente? Vocês entenderam? Então, a nossa luta não é contra o diabo. A nossa luta é contra nós mesmos. Porque as tentações, elas virão. Mas se você vencer seus desejos, você nunca vai cair nas armadilhas do diabo. O diabo, ele usa seu orgulho. O diabo fala assim: você vai deixar a pessoa falar assim com você? Cadê seu orgulho? Você vai aceitar isso? É assim que o diabo trabalha. Você merece. O diabo, ele oferece para você aquilo que o seu desejo está querendo, sua carne. Vocês entenderam? Então, para você não cair nas armadilhas do diabo, você tem que vencer a si mesmo. Negar a si mesmo. Eu preciso me vencer. A cada dia, eu tenho que me vencer. Meu ego, meus desejos, as minhas vontades. Eu tenho que aprender a viver sob disciplina, em obediência a Deus. Eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Você vê que a nossa vida, ela é cheia de disciplina. O casamento é uma bênção, que o casamento faz a gente viver em disciplina. Em disciplina. O casamento nos ensina, eu não posso pensar só em mim. Aonde eu for, se eu for almoçar, eu não posso pensar, vou fazer almoço só para mim. Não, eu tenho a minha esposa. O casamento ensina que a gente não pode pensar só em nós. Os filhos nascem, você não pode pensar mais em você. Você vai fazer almoço, tem que pensar o quê? Nos filhos. E o casamento, ele nos protege para a nossa salvação. É muito mais difícil alguém sozinho, solteiro, solteira, separada, viúva, ser salvo do que um casado. É mais difícil. Você que está só, a sua salvação é muito mais difícil. Você tem que se apegar mais ainda com Deus. Mais ainda com Deus. No trabalho, nós temos disciplina. Você vê que no trabalho tem hora para chegar. Por que a maioria das pessoas não consegue empreender, abrir uma empresa? Porque não tem disciplina. Tem gente que abre a empresa, primeiro dia, 6 da manhã está lá. Segundo dia, 7.
Terceiro dia, vou chegar 8. Quarto dia, 9 horas eu começo. No quinto dia, trabalho por conta mesmo, meio-dia eu vou. No sexto dia, sabe de uma coisa? Hoje eu não vou não, tirar o dia para descansar. No sétimo, está falindo. Em uma semana fecha as portas. Porque a pessoa não tem o quê? Disciplina. Ela não consegue vencer a si mesmo. Não consegue vencer. Por que todo mundo não fica rico? Era para todo mundo ser rico. Porque a pessoa pega tudo que ganha e gasta. Ela não consegue. Pastor, mas é porque eu ganho pouco. Não é verdade. Um dia eu falei para um rapaz assim, você consegue guardar R$1.000 todo mês? Ih, pastor, claro que não. Eu falei, então tá bom, você consegue guardar R$100 todo mês? Não, pastor, não sobra. Tá bom, você consegue guardar R$10 todo mês? Não, pastor. Eu falei, você consegue guardar R$1 por mês? Não. Não tem a ver com quanto você ganha. Tem a ver com disciplina. A pessoa não consegue, se ela não tem disciplina, hábito, nem R$1 ela consegue. Nem R$1. Se ela achar dinheiro na rua, ela já pega e pensa, onde eu vou gastar? Onde eu vou gastar? Onde eu vou gastar? Tem gente que não pode ver dinheiro, onde eu vou gastar? Tem gente que o dinheiro bate na conta em 2 dias, enquanto ela não vê o último centavo, ela nem volta para casa, ela começa a andar, vou lá para o centro, vou numa loja, eu tenho que arrumar alguma coisa para gastar. É hábito, é disciplina, tudo na vida. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para o casamento. Você tem, você vai arrumar, é hábito. É disciplina. Nós precisamos primeiro vencer a nós mesmos. Uma das coisas mais difíceis de você vencer é um mau hábito. Você vencer isso. Você tem que determinar, eu vou vencer esse mau hábito. Eu vou mudar. Amém, gente? Eu não vou ser dominado. Eu não vou ser dominado. Eu vou me vencer. Quem entendeu? Quem foi batizado morreu para a vida velha. Não somos mais escravos do pecado, nem vivemos para satisfazer os nossos desejos carnais. Agora nós pertencemos a Deus. Quem vive no pecado ainda vive para si mesmo. Quem vive no pecado vive para si mesmo. A pessoa, ela quer satisfazer todos os seus desejos, suas vontades. Por isso, vocês que têm filhos, você não pode fazer todas as vontades dos seus filhos. Você quer educar o seu filho? Se o seu filho falar assim, eu quero sorvete de morango, você vai tomar de chocolate. Não quero. Você vai. Você não vai fazer o que você quer. Vou te ensinar como é que é a vida. Na vida você não tem tudo que você quer, não. Eu vou sair de casa. Hoje você não vai. Minha mãe é ruim. Se o seu filho fala assim, minha mãe é ruim, você está sendo uma boa mãe. Você não vai sair. Hoje você não vai. Mas... Não, você não vai hoje. Mas por quê? Porque você vai ter que aprender que na vida você não tem o que quer e não pode fazer tudo o que você quer. Você tem que aprender a quebrantar o seu filho. Senão vai virar um monstro.
Se você soltar a pessoa e ela fazer tudo o que ela quer, ela se destrói. Você sabe aonde estão as pessoas que fazem tudo o que querem da vida? Na rua, debaixo do viaduto, na Cracolândia. Olha só, eles se entregaram, vou fazer tudo o que eu quero na vida. Onde eles foram parar? Na Cracolândia, na rua, mendigando. Eles são livres, não tem hora para acordar, não tem hora para tomar banho, não trabalham, são livres. Mas olha que o desejo deles destruiu a vida deles. Por isso que a Bíblia fala, o teu desejo será contra ti. Se você se entregar às suas vontades, você vai se destruir. Você vai se destruir. Amém? Deus é Pai. Você já reparou que muitas vezes a gente ora querendo algo, o que Deus fala? Não vou te dar. Deus não faz. Geralmente Deus nos dá algo que a gente não espera. Deus está sempre falando não para nós. Na igreja é cheio de gente insatisfeita com Deus. Mas eu entendo, Deus sempre vai falar não para você. Deus é Pai, e o Pai não faz tudo às suas vontades. Deus é Pai, Ele te educa. Não vou te dar, não vou fazer o que você quer. Não vou fazer. Às vezes Deus te dá abre outra porta, você nem esperava, mas o que você quer Deus não te dá. É assim que Deus trabalha. E Deus, Ele fala não para a gente, até a gente entender. Não é o que eu quero. Não posso satisfazer todas as minhas vontades. Amém, gente? Você tem que aprender isso. Deus não é mau, Deus não castiga. Deus é Pai. E Ele não vai fazer tudo que você pedir para Ele. Ele não vai te dar tudo que você pedir para Ele. E várias vezes, muitas, você vai ouvir não de Deus. E você tem que aprender que Deus quer o melhor. E quando Ele fala não para a gente, Ele está nos protegendo. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Quem vive no pecado vive para si mesmo, está preso aos seus próprios interesses, busca apenas os seus próprios objetivos e faz planos para agradar a si mesmo. Mas aquele que vive para Deus deixa de lado o egoísmo e abraça os propósitos divinos. Viver para Deus é buscar os interesses dele. É você perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? É se alinhar ao plano de Deus. É desejar agradar a Ele acima de tudo. Essa nova vida em Cristo não é apenas uma promessa para o futuro, mas é uma realidade que traz paz aqui na terra. É viver com a certeza de que estamos caminhando para a eternidade. Quem já passou por esta morte encontra sentido, encontra um verdadeiro propósito para a vida. Amém? Então, você não pode viver uma vida sem propósito. Você precisa entender o propósito de Deus é a nossa salvação. Por que eu não posso viver no pecado? Por que eu não posso fazer aquilo que desagrada a Deus? Por causa da minha salvação. Tudo isso tem um propósito. Por que eu tenho que estar na igreja? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que participar da Santa Ceia? Tudo tem um propósito. A nossa salvação. A nossa salvação. Amém?